Bom, diante da gravidade, é claro que você pode ter complicações com a evolução da patologia. A gente já mostrou algumas delas. Já mostramos as pneumatoceles, já mostramos os abscessos, já mostramos os derrames pleurais, nós já mostramos algumas evoluções de complicação de pneumonia e nós vamos repetir algumas coisas e vamos compilar algumas. Então vamos lá. Quais são as complicações que a gente costuma ter? Então, derrame pleural, a gente já falou anteriormente, e aí a grande dúvida é, qual é a abordagem que nós vamos fazer com derrame pleural e pneumonia? A gente falou derrame pleural, falamos do pneumococo como a situação que frequentemente, o germe que frequentemente é acompanhado por ser o mais frequente, e falamos também do estáfilo como sendo o germe que mais facilmente desenvolve derrame pleural. E aí a grande dúvida é, qual é a abordagem? Esse derrame, ele é puncionável? Ele deve ser puncionado? Ele deve ser drenado? E aí então vamos ver o que a gente vai fazer. Bom, você tem um raio-x, e aí como é que você define que você tem condição de puncionar esse derrame pleural para você avaliar a gravidade e a complexidade desse derrame pleural? Se ele é simples ou ele é complicado. Então, como é que você funciona? Você, no perfil, você tem que ter na radiografia de tórax um nível de líquido de aproximadamente 5 centímetros na radiografia de tórax. Ou seja, você coloca o doente em perfil e você vai medir, a partir da cúpula pulmonar, o nível em que você tem a parábola com o derrame. Se for maior que 5 centímetros, você tem condição de puncionar. Ou ainda, no decúbito lateral, que a gente chama de Laurel, quando você vê um decúbito lateral com os raios horizontais, você vê a lâmina correr. Porque quando você deita o doente, o derrame não sendo septado, esse líquido vai correr conforme a gravidade. Você deitou o doente, você vai ter a incidência de Laurel, que é um decúbito lateral com os raios horizontais. Se você tiver uma lâmina maior do que 1 centímetro, você também tem condições de puncionar. Porque é essa preocupação, para você não ter uma iatrogenia e você acabar tendo dificuldade de puncionar o líquido e causar algum pneumotórax ou alguma lesão no parênquima pulmonar. Coisa que, vamos ser claros, na prática clínica, você fazendo com cuidado, não há a menor dificuldade. Você pode entrar com agulha fina, com todo cuidado, no espaço intercostal contado a radiografia, claro, tendo a indicação já descrita, não há a menor dificuldade clínica em fazer, prática em fazer a punção. Ou ainda, quando você tem um hemitórax todo acometido, maior que 20%, todo acometido, eu minto, um percentual grande acometido, que fica mais fácil ainda de você acertar. Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é se você tem um derrame septado, como eu falei anteriormente. Ele não vai correr ao Laurel. Esse derrame vai estar encistado, ele vai ter já uma determinada produção de fibrina que vai acabar por causar umas traves e esse derrame não corre. Então dificulta, você tem que conseguir acertar ali e muitas vezes você tem que fazer essa punção guiada por ultrassonografia. Bom, isso, claro, como eu já falei, no derrame septado. E nesse derrame septado, muitas vezes com a ultrassonografia, se você não conseguir, você vai ser obrigado a entrar na pleura, fazer a pleuroscopia para conseguir chegar lá no local onde você vai colher o líquido pleural. Agora, aquilo que eu havia começado a descrever. Você tem um derrame parapneumônico, ou seja, o que é parapneumônico? Ao lado da pneumonia, que vem junto com a pneumonia. Você tem que definir se esse derrame é um derrame complicado ou um derrame simples. Ou se é complicado, se ele está evoluindo com empiema, ou seja, se você tem efetivamente pus e bactéria naquele líquido pleural. Se aquilo ali deve ser drenado, porque ele vai facilitar o tratamento. Ou se você consegue, basicamente, num derrame parapneumônico, tratar apenas com antibiótico terapia. Qual é a abordagem que você vai fazer? Então vamos lá. Aquilo que eu discuti anteriormente. Você pode ter um derrame simples, que aí nós estamos falando do exudato clássico, ou exudato complicado. O que a gente chama de complicado? Complicado porque você tem sinais diretos de que nós temos um quadro infeccioso ali, com bactérias naquele líquido. E quais são esses sinais indiretos daquele exudato inflamatório? Porque exudato todos vão ser, você tem um pouco mais de extravasamento por conta da situação inflamatória. Mas
Como é que a gente classifica ele como complicado? Quando você tem sinais positivos de bactéria. Então, a bacteriologia vai ser positiva. Você vai ter o germe encontrado lá corado no GRAM. A outra forma de você perceber isso é o consumo de açúcar do líquido pleural, que geralmente tem uma correlação direta com o plasma, em torno de 2/3 do plasma, e aí você vai ter uma glicose diminuída. Ela não vai estar entre os valores normais de 40 e 60, você vai ter abaixo disso. Por quê? Você tem os germes ali consumindo essa glicose. A outra situação é a alteração do pH. A gente sabe que num quadro infeccioso você tem uma produção de ácido lático local e o pH cai. Ou ainda a lise de células, como a gente tem também nas anemias hemolíticas. Você tem lise de células, qual é a enzima que sobe? LDH. Então você pode ter LDH acima de 1000. Acima de 1000 por quê? Porque você tem lises ali de células. Então, a LDH mostra claramente que você está tendo um quadro de exudato inflamatório complicado por uma situação infecciosa. E aí você pode ter a evolução para empiema pleural. E qual vai ser a conduta, então, por conta disso? Como é que a gente vai se comportar diante disso? Se você tem apenas um derrame pleural parapneumônico, o tratamento é considerado, então, um quadro parapneumônico, um derrame simples. Um exudato simples. Então você mantém o tratamento da pneumonia. Não é nada mais, nada menos que o tratamento da própria pneumonia. Você tem um exudato inflamatório que não tem complicação. Agora, quando você tem a complicação de você encontrar já a bactéria ou empiema, e aí você fica numa situação que você tem que tratar aquilo ali. Porque você não pode deixar essa bactéria evoluir e que aquilo ali acabe evoluindo cada vez pior para um empiema e até uma situação de carceramento pulmonar, porque você vai ter um quadro infeccioso gravíssimo, levando uma situação que pode definir como qualquer outro quadro infeccioso, com quadro de pus numa determinada cavidade. E pus, na base do tratamento médico, sempre teve que sair da cavidade fechada. Você tem sempre que drenar. Então, qual é o tratamento do derrame pleural complicado ou do próprio empiema? A drenagem com antibioterapia. E aí, a antibioterapia vai se prolongar e a drenagem também vai ter que ser definido, dependendo da quantidade de volume de drenagem, aí em torno de 50 ml, vai definir se você vai continuar com o dreno ou tirar o dreno. E vai definir também se você vai manter o antibiótico ou não. É claro que numa situação dessa, o antibiótico se perpetua por mais tempo, podendo ficar 21 dias até 4 semanas, por conta da gravidade da situação e muitas vezes enquanto você não tira o dreno. Quais são os critérios que você tem para você definir isso? A melhora clínica e laboratorial do paciente. Vamos lembrar que na pneumonia não complicada, de forma alguma, o doente que melhora, você está autorizado, após 72 horas, a suspender a antibioterapia. Se o doente está melhor, sem febre, depois de 72 horas o doente está melhor clinicamente, você está autorizado a suspender, a partir do 3º para o 4º dia, o esquema antibiótico. Você não precisa mais seguir aqueles modelos do passado em que você ficava 7 dias. Não tem uma fórmula certa de tempo de tratamento. Hoje já se sabe, se o doente permanece, após o uso do antibiótico, por 3 dias, sem febre, com melhora clínica, você pode suspender o tratamento. Agora, se você está diante de uma complicação desse tipo, é óbvio que você vai postergar, você vai prolongar o tratamento antibiótico e você também vai ter que acompanhar esse quadro da drenagem. Se você está em franca drenagem de uma secreção purulenta, você tem uma drenagem alta, maior do que 50 ml por dia, você vai ter que continuar o tratamento, tanto da drenagem, com tubo torácico, com a toracotomia e a colocação do tubo, do dreno torácico, por mais tempo e, é claro, também o antibiótico. Se você tem uma drenagem pelo tubo menor que 50, já começa a pensar, você já tem condição de retirar o dreno. E aí continuar com antibiótico terapia, se for o caso, por mais alguns dias. E acompanhando a melhora clínica e laboratorial do paciente. Do ponto de vista prático do tratamento do derrame pleural, a reexpansão pulmonar também ou seja, quando você consegue completar aquele espaço que havia líquido com o parênquima pulmonar, também é um sinal direto
É melhor. Ou indireto, tanto faz, porque você tá percebendo a radiografia que o pulmão expandiu. Às vezes na tomografia você pode ainda ter uma pequena lâmina, mas já há uma reexpansão do pulmão e aí é mais um indicativo que você pode retirar o dreno. Bom, e se o doente não melhorar com o tratamento da drenagem? Você vai ser obrigado a fazer uma pleuroscopia e muitas vezes, dependendo do que for, essa pleuroscopia vai levar a um tratamento específico, que é a pleurodese, dependendo do que for, dependendo da situação em que você encontra, vai ter que ser feito um desbridamento daquela região pleural e a continuação do tratamento antibiótico até completar a melhora infecciosa do doente. E aí, para a gente terminar, tentar fechar a aula, eu coloquei um resumão, ou melhor, um resuminho, das situações clínicas, de uma certa forma até relacionadas às comorbidades também, as apresentações de outras patologias, as comorbidades, como eu falei, e que levam ao aparecimento desse ou daquele agente infeccioso. Então, como a gente falou anteriormente, os pacientes que apresentam idade avançada, maior que 65 anos, ou que são DPO6, a gente pensa no estáfilo primeiro, pneumococo, os pacientes com dentes em mau estado, baixa qualidade do tratamento dentário e que apresentam risco de macroaspiração, a gente pensa nos anaeróbios, streptococcus, porque a gente sabe que toda vez que tem anaeróbio você tem uma infecção polimicrobiana. Nos lactentes, aí, lembrando, e no uso dos pacientes de uso de drogas endovenosas, o Staphylo aureus e o pneumococo, e nos lactentes primeiro, claro, o Staphylo aureus, e nos usuários de droga também o Staphylo aureus, como também na fibrose cística, na mucoviscidose. Nos alcoólatras e diabéticos, lembrar a Klebsiella, e sempre vocês reparem que o pneumococo aparece, né, para reforçar como um germe importante nas pneumonias. Os doentes que apresentam fibrose cística, bronquiectasias, então lembrar do Staphylo aureus e da Pseudomonas. E na faringoamidalite purulenta, como a gente fala em escolares e adolescentes, o Streptococcus pyogenes e o pneumococo aí mais uma vez. Então essa era a ideia de tentar fazer um apanhado geral da pneumonia, que é na prática clínica talvez uma das infecções em que todos devem entrar para o tratamento. Desde o pediatra até o intensivista, nenhum de nós escapa em algum momento da vida de enfrentar o tratamento da pneumonia ou enfrentar uma situação clínica de gravidade do acometimento pneumológico, do acometimento pulmonar pelos germes que acometem e que levam à pneumonia. Essa é basicamente a aula e é o fim.